Repórter 17. Oferecimento Monolito. Barato todo dia, toda hora, em toda loja. Tony Carapirá traz uma reportagem especial sobre o trânsito em Outeiro. E você ainda vai ver as principais notícias do Plantão 17. Pio Neto com esporte e uma entrevista com a delegada de polícia Simone Duron. Ela vem falar sobre a violência doméstica no Pará. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Repórter 17 com Valdo Souza. Se o poder público não resolve, se os governantes estão ausentes, se os problemas só fazem aumentar e ninguém se importa, chame o Repórter 17. Ei, minha gente, meu amigo, você tá... Calma aí, calma. Você tá espantado. Eu também fiquei espantado ontem com o que aconteceu em Belém. Por isso é que eu tô aqui de homem de ferro, porque nervos de aço não bastam para aguentar tanta balbúrdia, tanto pandemônio, tanta confusão instalada na cidade no primeiro dia da semana, no primeiro dia útil, né, que é segunda-feira. Imagina, houve manifestação na área de saúde, com o pessoal do Hospital da 14 de Março. Teve manifestação na área de saúde também com o pessoal do IPAMB. Houve manifestação com o pessoal da construção civil. Houve paralisação, fechamento de rua. Houve manifestação dos portuários. Manifestação de tudo que era lado ontem. Aí eu disse, não, para aguentar tudo isso, só vindo de Tony Stark, só vindo de Homem de Ferro. Mas, pelo visto... não basta não, eu vou procurar também o Thor, vou ver se acho o Hulk. Alô Hulk, me ajuda! Vou ver se encontro também o Capitão América, os 4 Vingadores. Eu tenho o Tony Carapirá aqui, estou de Tony Stark, estou precisando de mais 3 Vingadores. São 4 Vingadores, estou precisando de mais 3 Vingadores. E olha, essa é a Semana da Pátria, gente. Para piorar tudo, o desfile escolar começa a ter apresentações individuais. Cada escola está querendo fazer o seu próprio desfile. Imagina a bagunça que essa cidade não vai ficar, hein? Até o desfile escolar, tradicionalmente marcado para o dia 5, que é o Dia da Raça. E as manifestações que vêm aí prometem muito mais confusão. Mas olha, eu vou chamar logo a Vanessa Vasconcelos. Bom, Vanessa Vasconcelos vem aí trazendo o que aconteceu na cidade com tanto congestionamento, o que é que ela tem para a gente, o que é que ela nos diz sobre os acontecimentos de hoje, o panorama de hoje na cidade. Vamos à tela, vamos ao plasma com ela. Fala, Vanessa! Olá, meu querido Valdo, tudo bem? Então vamos às principais notícias do dia de hoje. Valdo, o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde Pública do Pará já confirmou, através do diretor Moisés Monteiro, o estado de greve de agentes de saúde comunitários e agentes de controle de endemias, já a partir do dia 9 de setembro. Entre as reivindicações estão o repasse da gratificação de R$ 950, que os agentes deveriam receber desde janeiro, mas a Prefeitura só iniciou o repasse em agosto, e acréscimos de adicionais de insalubridade, reajuste no ticket alimentação e distribuição de equipamentos de proteção individual, além de uniformes aos trabalhadores. O sindicato denuncia que trabalhadores ligados à organização da mobilização estão sendo perseguidos com transferências súbitas e chamadas de atenção, além do boato entre os agentes de que quem participar das reuniões de greve será demitido. Já o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil iniciou greve por tempo indeterminado desde esta segunda-feira. Segundo o sindicato, o movimento é unificado, com trabalhadores de Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides. Ou seja, 22 mil trabalhadores vão cruzar os braços e todos os canteiros de obra dessas cidades vão parar por 2 dias. Durante as negociações da database em agosto, os sindicatos receberam proposta de 9% de reajuste salarial. Como foi muito abaixo do pedido, os sindicatos solicitaram acréscimo de uma cesta básica para cada funcionário, o que foi recusado. Entre as demandas dos trabalhadores estão também o reajuste salarial em torno de 22%, pagamento do Vale Transporte em dinheiro, maior qualificação e capacitação para as mulheres operárias e a eleição de um delegado sindical de base.
Agora, mudando de assunto, em Canaã, dos Carajás, sudeste do Pará, cerca de 2.000 pessoas percorreram as principais ruas da cidade na caminhada da campanha Canaã contra a pedofilia. A caminhada integra um projeto de proteção às crianças e adolescentes contra abuso sexual. A representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Josemira Gadelha, alertou sobre as estatísticas de abuso sexual contra crianças e adolescentes registrados junto ao Conselho Tutelar do município, com quase 40 casos só no primeiro semestre de 2013, o que já supera bastante todo o ano de 2012. É só pelo momento, amanhã tem mais. Essa nem o Homem de Ferro aguenta. Essa aqui do Videodó Macaxeira Mocotó, como dizia a minha avó, se o Homem de Ferro suporta. Essa só eu acho que eu nasci com essa sina para carregar esses problemas. Para onde eu vou é Record, é TV Bacana, é Metropolitana, é Rádio Clube. O que tem de abacaxi, ninguém planta uma maçãzinha, uma pera. Homem de Ferro, desgraçado. Vai-te embora, Homem de Ferro. Peraí, essa aí, você ouviu a Vanessa falar, ela terminou o plantão 17 falando de pedofilia. E ontem, aliás, eu quero apresentar votos de pronto restabelecimento ao companheiro Henrique Miranda, né? Você já percebeu, vieram hoje o Valdo e o Homem de Ferro. O Homem de Ferro já mandei pastar, mandei cantar na outra freguesia, mas eu não fiz isso com meu amigo Henrique Miranda. É que o Henrique foi vitimado por uma dengue. Foi picado, Henrique. Picado pelo mosquito da dengue. Ô, Henrique Miranda, que Deus ajude na tua recuperação, que essa porcaria dessa dengue mata. Claro que a gente tem casos mais brandos da doença provocada pela picada do Aedes aegypti, mas há casos sérios, muito graves, e isso serve de alerta, né? Para todo mundo. O que aconteceu com o Henrique Miranda, todos nós estamos passivos de que também aconteça com a gente. Então eu dizia o seguinte, ontem eu e o Henrique aqui chamávamos o Tony Carapirá. O Tony falava de aliciamento de menores, de pedofilia na Escola Bosque do Outeiro. A produção do Repórter 17 já entrou em contato com o Conselho Tutelar do Distrito, que promete providências. Vamos esperar vamos esperar, mas vamos cobrar também, né? Vamos ficar atentos, acompanhando para e passo os desdobramentos da denúncia e da reportagem feita pelo Tony Carapirá aqui no Repórter 17 ontem. E a equipe do Repórter 17 foi procurada por pais, por mães de alunos, para denunciar o aliciamento de menores no interior da escola Bosque Professor Eidorf Moreira. De acordo com as denúncias, os pais, as mães, professores não conseguiram, por parte da administração, a atenção necessária para um caso, uma denúncia de aliciamento de menores, de alunos no interior da escola. Foi necessário procurar o Conselho Tutelar para tentar conseguir alguma providência. O que aconteceu na última sexta-feira? Na última sexta-feira aconteceu um fato no colégio, teve uma programação, né? Então as minhas filhas e as demais da classe delas passaram o dia no colégio, então foram tomar banho, né, no banheiro da escola, com autorização, né, da coordenação. E o que aconteceu? Que o apoio, né, o seu Fernando Miranda Pinto, né, adentrou o banheiro, invadiu o banheiro e viu as demais nuas, né? Então quero que isso se resolva, e por isso que eu coloquei a minha situação, e eu quero que a televisão pode falar mesmo que isso é verdade, está acontecendo, não só aliciamento, mas droga, a prostituição está entrando no colégio, e eu não aceito isso, porque eu acho que eu, mãe, acho que sou a melhor mãe para dar uma aula para o aluno, porque aqueles professores lá, a maioria, estão tudo aliciador, são tudo pedófilo, entendeu? Então ele não está vendo isso. Quer dizer que só os amigos dele que estão trabalhando no colégio, onde é que está? Todos esses órgãos que apoiam, tá entendendo? A essa situação, ninguém quer tomar parte de nada, todo mundo quer o quê? Acontece um caso, abafa. Olha, nem a propósito, né? Falando no Tony Carapirá, o Tony esteve no Outeiro, no distrito de Outeiro, e lá ele trouxe problemas da comunidade. Gente, olha, por pouco o nosso repórter, Tony Carapirá, não faz um flagrante de um atropelamento. O caminho para a praia, em Outeiro, se tornou uma verdadeira disputa entre pedestres e motoristas. Falta de sinalização, desrespeito no trânsito compõe o cenário de vários acidentes. Não temos a sinalização correta, você vê a pista que não tem sinalização, então fica cada um por si aqui. No caminho, no trajeto, a gente acabou
se deparando com um acidente, uma realidade de quem mora aqui. Por exemplo, aqui na Avenida João Paulo Costa, o acidente, uma mulher foi atropelada, a gente acompanha as imagens da dificuldade de quem tem que atravessar aqui e também do desrespeito por parte de motoristas e principalmente da solidariedade de populares em socorrer mais uma vítima de acidente de trânsito. Vai chegar aqui e a gente acompanha a solidariedade das pessoas que socorreram a senhora de nome Elis Regina, foi atropelada por um mototáxi. Chegar aqui com o marido dela. E nós estamos revoltados porque o fluxo aumenta dia de domingo, não tem uma ambulância. Não chegou até o momento uma ambulância e ela está contando com a solidariedade de populares e também dos funcionários do Corpo de Bombeiros, guardas-vidas, que foram chamados na Praia do Outeiro para vir até aqui a Avenida Paulo Costa para ajudar a socorrer esta senhora. Vale ressaltar, como disse o marido dela, que já tem mais de 1 hora que ela aguarda socorro. Já chegou aqui a ambulância, pessoal, do SAMU para socorrer. É mais uma vítima dessa dificuldade do trânsito caótico aqui no Outeiro. Onde é que estão as autoridades? Onde é que está, por exemplo, a AMUB na organização deste trânsito? Onde é que estão os investimentos na questão dessa pista? Aqui a gente pode ver, para pouco, do acostamento e da grande quantidade de pessoas que são atropeladas, de pessoas que correm risco e também do desrespeito do modo geral, por parte do motorista e por parte do pedestre. A dona Elis Regina estava apenas atravessando a rua quando foi atingida por um mototaxista que acabou saindo do local. Aqui a gente fecha essa reportagem, acompanhando o socorro à dona Elis Regina. Gente, esse é um problema, lamentavelmente, é um problema recorrente também em Coraci. Sabe por quê? A MUB, a Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém, ela sabe muito bem desse problema. Tanto sabe que a instituição, a autarquia, ela ficou de mudar e reordenar a sinalização no distrito de Coraci. Aí você vai dizer, Valdo, mas foi em Outeiro. Gente, não importa. Se ela disse que melhoraria a sinalização em julho, e nós já estamos em agosto, a menos que ela tenha se referido a julho de 2014, a julho de 2015, a menos que ela tenha querido se referir a um outro julho que não tenha sido este que a gente viveu. Porque os moradores de Coraci esperaram pelo ordenamento do trânsito a partir dessa oxigenação, dessa melhoria na sinalização e não tiveram isso. Então imagine Outeiro. Porque você vai raciocinar da seguinte maneira: você vive no estado do Pará. Qual é a capital? Belém. Onde é que tem o interior? Onde é que existem os municípios? É a mesma coisa. E Coraci vem a ser, ou seria, se houvesse, a emancipação do distrito. Se o distrito viesse a se transformar numa cidade, certamente Outeiro seria um interior, não é? Não é assim que funciona a coisa? Então, se dentro do que seria a cidade não tem o cumprimento de uma promessa do poder público, imagine como é que não está no Outeiro e por isso esses acidentes, como que a gente viu na reportagem, no flagrante aí do Tony Carapirá. Tem mais uma coisa sobre Coraci, hein? Eu hoje na Rádio Metropolitana apresentando o Comando Geral da Metropolitana, o repórter Tiago de Souza informou um absurdo. A pavimentação da orla, a pavimentação asfáltica ali da área da orla de Coraci, eu estive recentemente na orla e pude perceber que não há buraco, não havia razão para trocar a pavimentação, para asfaltar aquilo ali. E o Tiago de Souza me surpreendeu dizendo que a Secretaria de Saneamento está fazendo obras de asfaltamento. Para quê? O que é isso aí, gente? Será que houve aí um erro, uma leitura equivocada? Porque não é exatamente. Eu fiquei muito feliz, inclusive, domingo, lendo os jornais e percebendo que o prefeito Zenaldo Coutinho tem e deve deslanchar agora, em setembro, muitas obras de infraestrutura para melhorar a orla. Fazer na orla de Coraci o que, por exemplo, a prefeitura fez no Vero Peso. Eu sei que isso vai causar melindre, eu sei que isso pode provocar por parte dos ambulantes, dos camelôs, das pessoas que estão em cima das calçadas, em cima de passeios públicos, alguma rejeição, mas é preciso que se diga, é preciso que se fale. Por exemplo, no Vero Peso, o prefeito fez a mesma coisa, o prefeito retirou
vendedoras de peixe da pedra, retirou feirantes, ele fez a retirada de flanelinhas, de guardadores, de carro, de camelôs. Não é que eu esteja contra essas pessoas, não é isso. Essas pessoas precisam continuar trabalhando. O poder público ele tem que usar o mesmo esforço, a mesma energia que ele faz para promover o bem-estar nessas áreas, que são áreas de turismo, Ver o Peso, Orla de Coraci, são áreas de turismo, mas que para receber os turistas, para receber as pessoas, é preciso que elas estejam bem conservadas, limpas, que elas inspirem segurança. E onde há confusão, também há insegurança, porque os bandidos proliferam. Então, essa mesma energia que o governo municipal está utilizando, é preciso que ele também, proporcionalmente, utilize para realocar, para remanejar essas pessoas. Então, fiquei muito feliz em saber que estão fazendo obras em Coraci, mas colocar asfalto onde já existe asfalto, aí é que eu sinceramente, fico confuso. Eu fico aqui me perguntando, por que não asfaltam vias transversais, ruas, avenidas, alamedas, sei lá, que não tenham pavimentação asfáltica alguma? Porque a gente sabe que em Coraci tem muita rua que não tem asfalto, que durante o inverno, durante as chuvas, é lama e durante o verão é poeira. Aí fica complicado, né? Muito complicado. Vamos lá. Cientistas descobriram, tá aqui, ó, que a perda de memória é provocada pela falta de proteína no cérebro. Eu vou passar a comer mais carne, né? Porque de vez em quando eu tenho aí uns espasmos, né? De vez em quando eu tenho esquecimentos, eu acho que eu vou consumir mais carne. Carne na goela, carne no gogó, carne no bucho, matéria na tela, vamos ver. Um estudo que foi publicado pela revista científica americana Science afirma que a perda de memória não tem relação com Alzheimer. Uma experiência feita com camundongos sugere que a perda de memória pode estar relacionada a baixos níveis de proteína no cérebro. A equipe de pesquisadores dos Estados Unidos começou analisando o cérebro de 8 jovens falecidos que doaram os órgãos para a pesquisa, usando um vírus para melhorar a proteína RBA-P48, foi possível reduzir o nível de deterioração. Chegaram à conclusão que a perda de memória relacionada à idade acontece em função de uma mudança de algum tipo de neurônio diferente do Alzheimer. Cientistas afirmam que essa é uma descoberta importante para o entendimento dos mecanismos que causam Alzheimer e os outros que provocam perda de memória em relação à idade. Meu amigo, e olha, a torcida do Paysandu quer um resultado que dê confiança, que transmita segurança a ela. O Paysandu joga hoje, 9h50 na Curuzu, contra o Sport Recife. Vem aí a janela esportiva com o Pio Neto. Fala, Pio. Olá, Valdão. Estamos de volta aqui no Repórter 17, na sua TV bacana, falando das coisas do nosso esporte. Semana de muita movimentação, o Paysandu daqui a pouquinho jogando lá na Curuzu diante da equipe do Sport Recife, depois de colher o primeiro ponto fora de casa. O Paysandu encara o Sport Recife com Aleilson, Max, os novos contratados e alguns jogadores que desfalcaram a equipe lá no jogo de Bragança Paulista. Fundamental uma vitória para que o ambiente melhore na Curuzu. O emocional abalado da equipe, todo mundo sabe, tem comentado, tem feito com que o Paysandu não consiga colher grandes resultados jogando fora de casa. Na verdade, em casa também o Paysandu perdeu jogos aí importantes e por isso luta para fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas, aos poucos, o Arthurzinho começa a contar com alguns jogadores que ele indicou, a equipe começa a aparecer com um pouquinho mais de força, com mais pegada, e é isso que todos querem, porque tem um turno inteiro pela frente. O Paysandu encerra sua participação no primeiro turno com o Sport Recife e no final de semana já começa efetivamente a sua participação na segunda etapa da competição. Nesta quarta, o Remo leva à frente o projeto aí de valorização do seu time sub-20, estreando aí na Copa do Brasil, uma competição com muitos atrativos, e o adversário é o Vitória da Bahia, uma equipe que tem muita tradição na formatação das divisões de base. Torcedor remista que está saudoso, doido por um evento aí esportivo envolvendo a sua equipe. Ainda não é profissional, ainda é a sub-20, mas seguramente o torcedor do Remo
vai acompanhar essa rapaziada no ano que vem, porque desse time sub-20, o presidente Zeca Pirão garante que mais da metade estará integrando o elenco de profissionais do Clube do Remo na temporada 2014. Enquanto isso, o Remo continua esperando aí uma definição da CBF quanto à realização da Copa Verde. O Águia de Marabá volta a campo também amanhã, ou melhor, nesta quarta-feira, lutando aí por um bom resultado e para ingressar no G4 do Campeonato Brasileiro da Série C. Amanhã a gente volta para falar mais do nosso esporte aqui na janela do Repórter 17. Muito obrigado, meu caro Pio Neto. E olha, realmente a expectativa da torcida do Paysandu, porque o time conseguiu, embora não tenha sido uma vitória, mas conseguiu pontuar pela primeira vez fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Então a expectativa é a mais positiva possível. Tomara que o Paysandu não vá decepcionar a galera como fez no jogo contra o Icasa. Aliás, depois do jogo contra o Icasa, o técnico Artuzinho disse que o maior problema do Paysandu foi o emocional. Artuzinho, uma dica para ti. Contrata o preparador emocional do Atlético Atibaia, que disputa a divisão A1 do Campeonato Paulista. Você sabe o que o cara inventou por lá? Os jogadores, eles andam e correm sobre cacos de vidro. Você já imaginou isso? Hein? Colocar Pikachu, colocar Eduardo Ramos, colocar Marcelo, Diego Bispo, colocar Yarley, colocar essa turma, Marcelo de Castro, que é para ver se esperta para caminhar ou correr. Imagina, em cima de cacos de vidro. E tem uma outra técnica que consiste em entortar uma barra de ferro. Não é uma barra de ferro grossa, espessa, mas as extremidades dessa barra, elas ficam nos pescoços de dois atletas que vão, à medida em que a barra vai sendo flexionada, se aproximando um do outro. Seria uma forma de mostrar que eles estão vencendo os seus adversários, vencendo os seus obstáculos. Será que é isso que falta para o Paysandu? Técnico tem, já teve o Givanildo, já teve o Rogerinho, já teve o Lecheva, agora está no Artuzinho. Preparador físico tem, já mudou, não é mais o Wellington Vero. Tem treinador de goleiro, será que está faltando um técnico emocional? Com a resposta, Artuzinho e a diretoria do Paysandu. Daqui a pouco, não percam uma entrevista com a doutora Simone Doron, que é a titular da Diretoria de Atendimento a Vulneráveis da Polícia Civil. Você quer saber qual é o assunto? Uma mulher é vítima de violência por hora no estado do Pará. E a Operação Acorda José, deslanchada no último dia 22, pretende frenar ou, quem sabe, até erradicar esse tipo de covardia. Daqui a pouco, já, aqui no Repórter 17, que volta a jato.